Queridos, é uma grande, mesmo sendo na comunidade que eu sirvo, eu ainda assim recebi o convite com muita alegria, com muito prazer, e eu acho que o tema é bem cativante, né? Um tema bem interessante e bem difícil também, né? Me deu um bocado de trabalho para a gente não fazer aquele negócio que a gente aquele tipo de coisa que às vezes a gente preletor faz, né? A gente lê o texto, sai do texto, esquece do texto, nunca mais volta para o texto, né? Então, eu gostaria de convidar você para abrir sua Bíblia comigo no Salmo 51. Esse salmo vai orientar hoje a nossa conversa aqui, Salmo 51. Salmo 51, nesse salmo em particular, é muito importante a gente ler o título do salmo, porque ele não foi adicionado pelo editor da Bíblia em português, ele de fato, ele tem esse título, como está traduzido para você aí, no hebraico. E como a gente vai ver ao longo da nossa reflexão, é muito importante a gente ler esse título, que diz o seguinte: é um salmo, né, para o mestre de música, é um salmo de Davi. Foi escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi depois que este cometeu adultério com Batseba. E o salmo diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faça-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Vamos ler juntos o versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Vamos ler de novo? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e dos novilhos que serão oferecidos sobre o teu altar. Antes da gente iniciar a nossa reflexão, eu queria te convidar a orar com o seu vizinho, né? A gente está aí, não estou vendo ninguém sozinho, mas o JP não vai ter problema encontrar ninguém para orar com ele. Então eu gostaria que a gente pudesse orar uns com os outros, pedir para Deus abençoar esse tempo nós juntos. Vamos orar juntos? Ore aí, abençoando a vida do seu irmão, pedindo que Deus possa falar com ele, falar ao coração dele.
parar esse tempo, esse lugar, a gente está aqui e com um coração humilde, quebrantado, contrito, a gente poder ouvir a Tua palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado porque a gente sabe que aquilo que Davi escreveu nesse salmo, aquilo que ele colocou em poesia, não é apenas a condição dele, é a nossa condição também. Nós sabemos, Jesus, que tudo que ele disse também é verdadeiro a nosso respeito. E assim como Davi creu num milagre interior, num milagre de dentro para fora, nós também queremos aprender nessa noite que o Senhor quer, deseja, pode e vai fazer um milagre em nosso interior. Nos ajuda, Jesus. Nós oramos assim no Seu nome. Amém. A gente tem vivido um momento de muito debate, né? Talvez como nunca antes, talvez as redes sociais tenham criado esse lugar onde a gente brasileiro se encontra o tempo todo debatendo ideias, debatendo opiniões, posições diferentes. E nesse tempo de debates tão acalorados e às vezes tão deselegantes ao mesmo tempo, uma palavra que tem sido sempre usada e às vezes, muitas vezes mal empregada, é uma palavrinha pequena, né? Mas que você com certeza já ouviu, que é a palavra hipócrita. No contexto que a gente tem vivido hoje, hipócrita significa absolutamente quase tudo. Quando você quer dizer que você não gosta de uma pessoa, você chama ele de hipócrita, né? Quase com o sentido assim, você é um salafrário, né? Quase para dizer que você é um mau caráter. E tem um sentido do tipo assim, cara, né? Se a gente não gosta de um papo, daqui a um tempo vai ser assim, eu não gostei desse pastel, nossa, esse pastel é hipócrita, né? Porque tudo que é ruim, tudo que a gente não gosta, leva esse rótulo. No entanto, a palavra hipócrita, ela vem de um contexto muito específico e tem um sentido muito específico. Obviamente, como você pode imaginar, ela vem do mundo dos gregos antigos. É uma palavra que é a junção de duas palavrinhas gregas: ator e sob, né? Ator e sob. E por que essa palavra foi construída assim? Porque no teatro grego antigo havia esse ator, o Hipócrates, que era o cara que atuava as peças, fosse de Homero, de quem fosse, sob uma máscara. Porque no teatro grego apenas os homens atuavam. Então, quando havia um papel feminino a ser feito, era um homem debaixo de uma máscara que representava um rosto feminino. E os arqueólogos encontraram essas, né, algumas dessas máscaras, elas sobrevivem em alguns museus até hoje, né? Então, basicamente, o hipócrita, na sua concepção original, é alguém que usa uma máscara para disfarçar, falsear o seu verdadeiro rosto. Então, na nossa sociedade, e essa palavra ela veio para o latim, depois ela foi para o inglês, para significar o vício daquele que pretende ser para as pessoas, finge ser para as pessoas de maneira deliberada, intencional, aquilo que ele não é. Especialmente quando a gente quer mostrar para as pessoas que a gente é melhor do que a gente realmente é, né? É quando a gente mostra o nosso melhor lado para as pessoas, de forma a manusear, a manipular a opinião que as pessoas têm ao nosso redor. Então, o hipócrita é aquele que de maneira deliberada atua criando um personagem para os outros que ele sabe que ele não é, e ele não tem condição, ele não quer ser aquilo. Às vezes você fala, os crentes, eles são hipócritas, porque eles pregam uma coisa e vivem outra. Eu acho que a gente precisa fazer uma distinção aí, né? Porque o cara que prega sobre santidade ou integridade sexual, por exemplo, e ainda assim tropeça na sua sexualidade, mas quer viver aquilo, deseja de todo o coração aquilo, quando ele tropeça, ele não é hipócrita. Ele está tentando se alinhar com aquela verdade, no entanto, ele ainda não está em perfeita obediência, mas ele quer viver aquilo. O hipócrita não. O hipócrita, ele realmente não tem nenhuma intenção, ele sabe que aquilo é uma máscara. Se a gente for pensar assim, a gente vai chegar à conclusão que todos nós temos um pouquinho de hipocrisia em nós mesmos, não é verdade? Porque todos nós temos um eu social que a gente mostra para as pessoas
que não corresponde às verdadeiras coisas que se passam no nosso coração. Ninguém conta para ninguém aquilo que vive realmente dentro de nós, não é verdade? Porque quando a gente olha para dentro, a gente é capaz de verificar uma série de desejos altamente insanos. Desde o desejo que você tem de atropelar o seu professor com um trator e passar o arado no corpo dele e dançar sobre o cadáver dele, né? Até desejos mais comuns como cobiçar aquilo que não é seu, invejar um sucesso que não é seu, desejar o mal para alguém que você tem antipatia natural. Todas essas coisas moram dentro de nós, né? Esses desejos super perigosos, todos esses medos que a gente tem, esses complexos que moram dentro da gente, seja de superioridade, seja de inferioridade, essas sombras e pesadelos que habitam a nossa alma. O perigo, né? Ou seja, todos nós usamos uma máscara, isso é um fato. O perigo é quando a gente acha que o cristianismo entra nessa mesma linha e que ser cristão é apenas usar uma nova máscara, a máscara de cristão. Tem gente que acha que ser cristão é só colocar uma nova máscara no rosto. Uma máscara que canta música gospel, uma máscara que usa as palavras bênção e tribulação, bênção para coisas boas e tribulação para coisas ruins. Uma máscara que vai nos lugares certos, fala as palavras certas e faz as coisas certas. Muitas pessoas entendem que ser cristão é assumir determinados comportamentos de fora para fora. Mas elas não percebem que o cristianismo não é só isso, e não pode ser só isso. Por quê? Porque se o meu cristianismo for só uma máscara, em algum tempo, em algum momento, essa máscara há de cair. Porque como no teatro, a encenação não dura para sempre. E o ator que vai ao teatro e coloca a máscara, em algum momento ele tem que retirá-la, e ele tem que revelar o verdadeiro aspecto do seu rosto. E assim acontece com todos nós. Em algum momento, quando nós usamos uma máscara, essa máscara cai. Nem que seja num ataque de fúria de 10 segundos no trânsito, mas ali a máscara cede espaço para aquilo que verdadeiramente tem dentro de nós. Você se lembra do que Jesus disse? A boca fala do que está cheio do coração. E em alguns momentos a nossa própria fala nos trai. A grande questão é que ser cristão não é apenas mais uma máscara. Não pode ser. Tem de ser uma outra coisa. E o que seria? O livro dos Salmos é certamente o livro mais amado das Escrituras. João Calvino disse que nos Salmos nós temos todas as emoções que povoam o espírito humano. Alegria, tristeza, confiança, dúvida, triunfo, derrota. Todas as expressões emocionais estão representadas nos Salmos, colocadas diante de Deus em oração. Os Salmos, cujo título original, Tehillim, quer dizer louvor, cântico, música. E basicamente, os salmistas são pessoas que em momentos de aflição, de alegria, de tristeza, de vitória ou de derrota, colocaram tudo o que eles sentiam diante de Deus em poesia e música. E um dos grandes compositores dos Salmos, talvez sendo responsável por pelo menos metade dos 150 Salmos, é Davi, o grande rei, e poeta, e cantor, e estrategista, e pastor Davi. Mas, de todos os salmos que Davi compôs, nenhum foi composto com tanto fel, com tanta lágrima, quanto o Salmo 51. Salmo 51, ele é classificado como um salmo penitencial, ele é um salmo de lamento individual. Ele é um salmo no qual o salmista jorra, coloca a sua dor diante de Deus. E qual é o contexto no qual Davi estava, digamos assim, tão sofrido? A gente é informado pelo cabeçalho do salmo, e esse título ele está lá no hebraico, que é o seguinte: esse salmo foi composto na ocasião, no período de tempo em que Davi cometeu as maiores burrices da sua vida. Ele estava no alto de um grande período de prosperidade. Ele tinha sido perseguido como fora da lei dos 17 até os 34 anos de idade. Ele foi empossado primeiro rei sobre Judá, depois rei sobre todo Israel. E ele se tornou então um rei lendário, expandiu os limites de Israel, se tornou rico, reconhecido. Mas no tempo em que os reis saem para a guerra, está lá em 2 Samuel, capítulo 11, Davi não foi.
ficou em casa. Então ele já começou a picar o fumo aí, não é verdade? Ele já não estava mais consciente ou sensível às suas responsabilidades como rei. E quando ele estava em casa, ele almoçou e dormiu. E diz o texto que depois de acordar de um cochilo no meio da tarde, Davi foi dar uma passeada no terraço e viu aquilo que a gente sabe, né? É o seguinte: se você está dando mole, o diabo coloca uma isca bem ali pertinho de você. E é isso que aconteceu. Batseba estava tomando banho no seu quintal. Porque essa desgraçada estava tomando banho no quintal, a gente não sabe, ninguém sabe. Mas essa peste estava lá, rapaz. E Davi viu, gostou do que viu, mandou perguntar quem era a esposa de Urias, ele mandou chamá-la, ele transou com ela engravidou, para tentar encobrir o primeiro pecado do adultério. Ele trouxe o marido da linha de batalha, para que ele então pudesse dar um relatório ao rei, ir para casa, transar com a esposa e o filho ser considerado como dele, mas ele não fez isso. Ele dormiu nas escadarias do rei, e então ele volta para a frente de batalha, e Davi pede, encomenda a morte desse homem justo e temente a Deus. Adultério seguido de assassinato. Davi tocou a vida como se nada tivesse acontecido, até o dia que Natã, o profeta, chegou para ele e falou: Davi, houve uma história. Que história? Tinha um cara que tinha uma ovelha, uma ovelhinha que ele tinha criado como sendo do seu coração. Era a ovelha da alma dele. E então chegou um grande fazendeiro que tinha muito gado e tal. Ele recebeu um convidado na casa dele, e ele, não querendo matar nenhuma das suas ovelhas, ele foi, tomou a ovelhinha daquele homem pobre, foi e a matou e fez um banquete. É engraçado como Natã conta uma história que ia tocar diretamente no coração de pastor de Davi, porque Davi foi pastor de ovelhas. Então Davi fica louco da vida. Quem é esse homem? Tragam-no aqui. Vamos decepá-lo, vamos matá-lo, vamos torturá-lo, vamos passar com o trator em cima dele, vamos fazer o cardápio completo. É você, Davi. É você, esse homem. Você tem um harém de mulheres aqui. No entanto, você tomou da esposa de Urias, um homem pobre e humilde do povo, e depois o matou para corrigir o seu primeiro erro. Por isso eu te digo, Davi, que esse filho que está para nascer, morrerá por causa do seu pecado. E por causa do seu pecado, a espada nunca mais sairá da sua casa, Davi. A espada jamais sairá da sua casa. Deus vai abrir uma porta de contenda, de ódio e de violência dentro da sua casa, Davi, por causa do seu pecado. E então Davi toma pena e caneta e vai expressar os seus sentimentos no Salmo. E os 2 primeiros versículos anunciam todos os temas do Salmo. Davi fala que ele está em pecado, Davi fala que a sua iniquidade é grande, ele sabe da misericórdia e da compaixão do Eterno, ele confessa a sua culpa. No versículo 3 ele diz assim: eu conheço todas as minhas transgressões. Ele usa um verbo aqui que para o hebreu é muito significativo, que é o verbo yadá, que é conhecer não só no sentido cognitivo, mas conhecer de experimentar, do tipo assim, cara, o meu pecado está batendo dolorido dentro de mim, eu sei o tamanho do meu pecado. E ele então finaliza o versículo 3 dizendo que o seu pecado o persegue, como se o seu pecado fosse um predador, um caçador à sua espreita. No versículo 4, Davi confessa que o seu pecado, embora tenha afetado pessoas da comunidade, envergonhado o nome do Senhor, o seu pecado era uma afronta contra o próprio Senhor. Foi contra ti somente que pequei. E essa primeira parte do Salmo, ela alcança o seu clímax nos versículos 5 e 6. Porque Davi coloca justapostas 2 ideias nos versículos 5 e 6. Senhor, eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Ele quer dizer com isso que ele entendeu, olhando para si, que aquilo era a natureza dele. Quando Davi olha
para dentro de si, o que ele vê não são meros atos externos de pecado. Ele vê que dentro dele há uma natureza perversa e ruim. Ele verifica que ele já nasceu assim, ele nasceu pecador, que no ventre da mãe ele já era um ser que era inimigo de Deus. E ao mesmo tempo que Davi verifica a gravidade dessa natureza dentro de si, no versículo 6 ele fala assim: porque eu sei, Deus, que você se agrada da verdade no íntimo. Como se Davi dissesse: Deus, eu sei que o Senhor não quer apenas atos externos de obediência. Essa mesma ideia ele vai repetir no final do Salmo de novo. Senhor, eu sei que você não se agrada só de sacrifícios e de ir ao culto. Eu sei o que você quer. Você quer a verdade aqui, do lado de dentro para fora. É exatamente assim que Davi descobre aquilo que há de pior nele. Nesse primeiro movimento do Salmo, Davi faz um movimento para dentro, talvez tentando explicar como ele tinha feito tudo aquilo. Imagine que Davi adulterou e assassinou, e ele acorda como se aquilo tudo fosse surreal, como se ele não tivesse feito aquilo, e de repente ele fala assim: caraca, mas por que eu fiz tudo isso? Ele olha para dentro e o que ele vê é a sua própria natureza. Ele toma uma ideia de quem ele é no seu interior. Martinho Lutero pregou nesse salmo 3 vezes ao longo da sua carreira em Wittenberg. E em todas as 3 vezes que Martinho Lutero pregou, ele enfatizou uma ideia, abrindo as suas pregações. Esse salmo fala sobre 2 coisas: o conhecimento que o homem tem que ter de si mesmo e o conhecimento que o homem tem que ter de Deus. O homem deve conhecer a si mesmo, deve conhecer, sentir e experimentar que é culpado de pecado e é sujeito à morte. Essa foi a abertura de Lutero em Wittenberg, quando ele pregou nesse salmo. Conhecer a si mesmo envolve esse mesmo movimento que Davi fez: olhar para dentro, olhar para dentro, olhar para dentro de si. Mas olhar para dentro de si é uma coisa que a nossa geração evita por completo. E por quê? Tem um conto de João Guimarães Rosa, talvez um dos maiores autores brasileiros do século XIX, em que ele começa a contar que ele havia ido num bar, e no meio do bar, conversando com os amigos, ele foi para o banheiro. E quando ele chegou no banheiro, ele se deparou com um jogo de espelhos à sua frente, um espelho perpendicular ao outro. E de repente, quando ele olhou para o lado, ele disse assim no conto: quando eu olhei para o lado, eu vi uma pessoa cujo perfil era horroroso. O seu nariz era desproporcional, o seu queixo era para dentro, o seu pescoço era encurvado, e aquela figura tão feia me causou um certo mal-estar. Foi só depois de alguns instantes que eu percebi que aquela figura era a minha própria imagem num jogo de espelhos. A grande questão é que quando a gente olha para dentro, é como se a gente colocasse a nossa alma diante de um espelho. E o espelho nunca mente, não é verdade? O espelho nunca mente. Mano, quando você tem uma olheira que está furando a sua cara, o espelho vai falar, né? O espelho conta das nossas espinhas, o espelho conta da nossa entrada, que começa a ficar mais pronunciada com o tempo, menos cabelo cada vez mais. O espelho denuncia as nossas rugas. Eu estava falando de mim, Daniel, né? Se você se identificou nessa parte da entrada, né, pronunciada, estava falando de mim, né? Então é difícil a gente olhar para o espelho. É difícil porque quando nós olhamos para o espelho, esse encontro conosco mesmos pode ser um encontro muito doloroso, pode ser muito agressivo. E tem 2 coisas que acontecem quando a gente evita olhar para dentro. Quando nós evitamos olhar para dentro como Davi olhou, 2 coisas acontecem. Em primeiro lugar, nós começamos a viver de aparência. Nós começamos a achar que a máscara é realmente o nosso rosto. Nós começamos a achar que nós realmente somos pessoas boas porque temos uma religião, vamos à igreja, ouvimos o sermão do pastor até o fim com uma certa paciência e candura, canto os cânticos evangélicos da atualidade,
vou à igreja, faço parte de alguma denominação, cumpro a lista de não podes da minha igreja e no meu carro tem um adesivo de peixinho que diz que eu sou evangélico. Se eu faço toda essa lista, logo eu olho para mim e eu falo, então eu estou bem. Eu estou bem. Mas eu começo a ignorar sistematicamente aquilo que está se passando em camadas mais interiores do meu ser. Lembre-se, Jesus disse que era perfeitamente possível agir como um cristão e não ser cristão. Em que parábola? A parábola do trigo e do joio. Porque o joio e o trigo, quando eles estão crescendo a meia altura, eles são absolutamente idênticos. Muitas pessoas acham que ser cristão é ir à igreja, não fazer isso, não fazer aquilo. Elas adotam algumas práticas de fora para fora, mas o segundo problema disso é que em algum momento a nossa máscara cai. Em algum momento a nossa máscara cai. Bernard Manning, falando sobre essa identidade falsa, ele chama de o impostor que vive em mim. E ele fala assim, a sua fachada é a sua identidade, a aparência é tudo. E o que a gente vê quando a gente olha para dentro? A gente vê duas coisas. Então, para eu encerrar essa primeira parte do Salmo, eu vou dizer o seguinte. Eu me lembro claramente, como se fosse agora, exatamente agora, de um tempo em que eu estava fazendo o meu prático da Jocum em São Paulo. Então a Jocum é assim, um curso que você faz de 6 meses de imersão, são 4 meses, eu acho, de teórico, quase 2 meses de prático, que é em outro lugar, você vai para uma igreja local, fica lá, e mais 1 mês de impacto em algum lugar do Brasil. Então eu fiz em Curitiba, fiz o meu prático em São Paulo e fiz meu impacto em Recife. E quando eu cheguei em São Paulo, eu fiz uma oração da qual eu me arrependo absolutamente. Eu comecei a orar para Deus mostrar o meu coração para mim. Eu caí nessa besteira. Eu não sei quem botou essa ideia de jirico na minha cabeça, mas eu comecei a orar. Falar, Senhor, mostra para mim o que precisa mudar. Mostra para mim o meu coração. Mostra para mim o que eu preciso me arrepender. Eu me lembro que um dia eu estava no culto normal, e de repente parece que o Espírito Santo passou um bisturi na minha consciência, um bisturi fino e agudo e gelado, e abriu-se um véu, e eu pude ver num olhar de relance tudo o que havia dentro de mim, e aquilo me deixou absolutamente estarrecido, porque eu vi um monte de ódio, de rancor, eu vi um tanto enorme de arrogância, de prepotência, de sentimento de superioridade, ao mesmo tempo mesclado com um grande sentimento de inferioridade. Eu comecei a ver um caos dentro de mim que me deixou absolutamente estarrecido. E no final daquela experiência, eu não sabia absolutamente o que fazer com tudo aquilo que eu vi. Eu não sabia nem por onde começar, era tanta bagunça, era tanta sujeira, que eu quase que virei para Deus e falei assim, então Deus, eu não tenho jeito. Eu não tenho jeito, cara, eu sou muito estragado, eu sou muito detonado, eu não tenho jeito. A questão central é que o mesmo Evangelho que me convoca a olhar para dentro, de ver quem eu sou com sinceridade por trás da máscara, é o Evangelho que me diz que se eu olhar só para dentro, eu caio num estado de desespero. Por isso, depois de olhar para dentro, nós temos que fazer o segundo movimento do Salmo, que é olhar para cima. Porque se a gente olha só para si mesmo, cara, a gente entra em colapso. Eu já cheguei em muitos pontos com muitas pessoas no gabinete pastoral fazendo aconselhamento nesse lugar, em que eu vou mordendo e vou provocando até que a pessoa comece a entender o que está acontecendo dentro dela, e ela verbaliza aquilo, e chega uma hora que ela fala assim, mas e agora? Agora que eu entendi a gravidade da minha situação, e agora? O que eu posso fazer?
E as pessoas ficam estarrecidas quando eu digo assim: nada. Nada. Absolutamente nada. Porque se você pudesse fazer alguma coisa por você, você não precisaria de um Salvador. Se você pudesse fazer alguma coisa para mudar o seu interior, você faria, mas não está no seu alcance, não está no meu alcance. E você sabe disso. Você sabe disso. Tente conversar com uma pessoa que tem complexo de inferioridade. Ela sabe que ela tem um complexo. Ela tem conhecimento de como esse complexo impacta a sua vida, mas ao mesmo tempo ela não consegue mudar. Converse com uma pessoa que sofre de um vício, seja em dinheiro, em sexo, em trabalho, em álcool, qualquer coisa. Ela sabe que aquilo está destruindo a vida dela. Converse com uma pessoa que tem uma dificuldade de temperamento, tem um temperamento irado, se descontrola, fala coisas, bate na esposa. Ele sabe que ele precisa mudar. Todavia, ele já tentou e ele não consegue. Esse olhar para dentro tem que ser sucedido com um olhar para cima. É justamente isso que Davi faz. Depois de colocar sua confissão nos versículos 1 a 6, Davi inicia um movimento de olhar para Deus no versículo 7. E há aqui o mesmo padrão. Assim como no primeiro movimento há um crescente, ele vai dizendo assim: eu reconheço meu pecado me persegue, eu sei o que eu fiz, agora eu entendo, eu sou um pecador, essa é a minha natureza. Há um crescente. Nesse mesmo segundo movimento do Salmo há um crescente. Davi pede que Deus o lave, no versículo 7, que ele dê alegria novamente, no versículo 8, que perdoe os seus pecados, no versículo 9, mas no versículo 10 ele radicaliza. Ele chega para Deus e fala assim: Deus, eu sei do que eu preciso, agora eu sei do que eu preciso. Eu preciso que o Senhor crie um novo coração em mim. E a construção dessa oração no hebraico é absolutamente chocante. Por quê? Porque Davi usa o verbo barar, que é o mesmo verbo que o narrador usa em Gênesis 1:1, quando Deus, lembra quando o narrador diz assim: e Deus criou os céus e a terra. O verbo que está ali, criou do nada, criou sem ajuda, criou sem material, criou sem nada e do nada, é o verbo barar. O que basicamente Davi está dizendo: Deus, eu sei que eu não preciso só de uma reforma. Eu sei que uma pintura na fachada não adianta. Eu sei que simplesmente descascar a parede e fazer... Eu sei, Deus, que eu não preciso só de uma mudança, de uma reforma. Deus, eu preciso de um novo começo, eu preciso de um milagre. Eu preciso que o Senhor crie alguma coisa em mim que ainda não existe. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito estável. Aquilo que Davi começa a dizer e a pedir para Deus é que Deus faça um milagre no interior dele. Um milagre. Deus faz um milagre aqui dentro. Faz um milagre dentro de mim. Davi começa a usar o termo coração, que não significa apenas sentimento, mas significa todo o nosso interior. Nos versículos 16 e 17, ele diz, não te deleitas em sacrifícios, não te agrada de holocaustos. O sacrifício que o Senhor quer é um coração quebrantado e compungido. O Senhor quer realmente alguém cujo interior está em ti. Davi entende do que tudo se trata. Davi entende do que se trata um relacionamento com Deus. Se trata de um milagre dentro de nós, um milagre de transformação interior. Eu quero finalizar com algumas ideias com você. Em primeiro lugar, dizendo o seguinte: o cristianismo não é uma nova máscara. O cristianismo é uma experiência de transformação de dentro para fora, no qual acontece uma mudança radical na maneira como nós vemos e experimentamos a vida. E essa mudança, ela é natural e orgânica de dentro para fora. Porque quando Deus vai transformando o seu coração, vai transformando o seu interior, o seu ser exterior vai se ajustando a essa transformação. Então eu quero abordar aqui algumas coisas. Em primeiro lugar,
como que a gente pode experimentar a transformação de dentro para fora? Se você é cristão, ou seja, se você crê que Jesus morreu na cruz, no seu lugar, para te dar salvação, então essa transformação já começou em você. Porque você foi regenerado e o Espírito Santo de Deus te deu uma nova vida e já está vivendo em você. Então isso já começou. Mas depois da regeneração, depois da justificação, depois da salvação, que é pela graça, Deus começa em nós um processo longo que se chama santificação. E o que é a santificação? Vamos lembrar aqui de um texto clássico que eu uso para explicar mais ou menos como isso funciona. Você se lembra quando Jesus, falando sobre adultério, ele virou e disse assim: não pense que só por você não ter sexo com alguém que não é o seu cônjuge, você cumpre o mandamento, não adulterarás. Porque quando você cobiça uma varoa lá na rua, bota os olhos nela, no seu coração você já cometeu adultério. Isso não vale só para meninos, tá? Vale para meninos e meninas. Toda vez que o seu coração cobiça alguém que não é o seu cônjuge, o pecado já está aí pulsando e gritando dentro de você. O que Jesus está dizendo? Que é impossível ser santo, seja nessa área da sexualidade ou seja em qualquer outra área? Não. O que Jesus está dizendo é que nós precisamos de um milagre no nosso coração. A pureza começa aonde? De dentro para fora. Então nós dependemos de um milagre de Deus no nosso coração. Só que na sequência desse mesmo texto, Jesus diz assim: se a sua mão direita te leva a pecar, faça o que com ela? Corte a sua mão direita. Qual é o raciocínio que Jesus usa? É melhor você entrar sem a sua mãozinha no reino dos céus do que ir com todo o seu corpinho marchando direto para o inferno. Se a sua perna direita te faz pecar, chutando o irmãozinho, seja lá como for que ela te faça pecar, corte a sua perninha, para que você entre, como um sacizinho no reino dos céus. Mas não vá com as duas perninhas para o inferno. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está falando sobre rituais de automutilação? Você e eu sabemos que não. O que Jesus está dizendo é: faça o que você tem que fazer para abandonar o pecado e não voltar para lá. Faça o que você tiver que fazer. Faça o que você tiver que fazer. Faça todo o seu esforço. Ou seja, a santidade, a transformação de dentro para fora, acontece quando Deus derrama uma graça dentro de nós, é o trabalho dele, e quando nós nos aplicamos em colocar essa graça em ação. Esse é o nosso trabalho. Pessoas que pensam que santidade vem de uma vara de condão na cabeça, nunca avançam no caminho do discipulado. E pessoas que não dependem de Deus em primeiro lugar, nunca avançam no discipulado. Santidade começa quando Deus trabalha em nós e quando nós trabalhamos com Ele. Todo o trabalho de Deus sobre nós e todo o nosso esforço em caminhar com Ele. Há uma sinergia, há um trabalho junto. Então há um novo ser que vem nascendo de dentro para fora. Um novo ser que nasce de dentro para fora. Eu quero finalizar dizendo que todas as vezes, absolutamente todas as vezes, que nós começamos a ver alguma coisa em nós que precisa mudar, a gente poderia ter uma perspectiva diferente. Você se lembra quando Jesus diz assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. O que Jesus quer dizer com isso? Que tem pessoas que são sãs? É isso que Jesus quer dizer? Eu não vim para os que estão saudáveis, eu vim para os que estão doentes. O que Jesus queria dizer? Que tinham pessoas no seu tempo que estavam saudáveis, que não precisavam de um Salvador? É isso que Jesus queria dizer?
a gente sabe que esse é um jogo de retórica. Jesus está conversando com quem nessa frase? Está conversando com os escribas e fariseus. Porque os escribas e fariseus, eles estavam tão doentes pelo pecado quanto todas as outras pessoas do seu tempo, mas eles achavam que não estavam. Não é verdade? Jesus está falando com eles: ah, você acha que você está saudável? Então ótimo, eu não vim para você. Eu não tenho nada com você. Eu não tenho nada para te dizer. Eu não tenho nada para te oferecer. Porque eu sou um médico e eu vim para quem está doente. Ah, mas eu não estou doente, Jesus. Eu sou bom. Eu cumpro a lei. Eu faço o meu papel. Então Jesus disse: bom, então nós não temos negócio a tratar. Eu não tenho nada para te dizer. Eu não tenho nada para te oferecer. O problema é que muitas vezes, como os fariseus, a nossa máscara pega no rosto, né? Nossa máscara pega no rosto e a gente se esquece de fato que tem por trás daquela máscara. Meus queridos, eu melhor do que isso, eu melhor do que ninguém sei o que isso significa, porque eu subo todo domingo no púlpito para pegar a palavra de Deus. E muitas das coisas que eu prego, eu não vivo. Não porque eu não queira, mas porque eu ainda não consigo viver aquilo como deveria. Mas eu estou tentando. Eu preciso ir para casa e dizer assim: eu ainda não cheguei lá. Eu ainda não cheguei lá. Eu não estou pronto. Eu preciso caminhar. Eu preciso orar mais. Eu preciso ter mais vida com Deus. Eu não estou pronto. Eu não estou pronto. Porque no dia em que o diabo disser assim: nossa, você é maravilhoso, você está pronto, então a minha máscara terá colado no rosto, e eu perderei dimensão de quem eu realmente sou, e então tudo que acontecerá em seguida será tragédia, dor e sofrimento, como foi na vida de Davi. Como foi na vida de Davi. Se você hoje viu alguma coisa, qualquer coisa por trás da máscara, não fique triste. Isso já é graça de Deus sobre você e sobre mim, porque ninguém consegue ver o próprio rosto sozinho. Até para isso a gente precisa da ajuda de Jesus. A gente precisa que Jesus nos pegue pela mão e fale assim: cara, vem cá, vamos ter um papo, eu vou te mostrar quem você realmente é. Não foi isso que Jesus fez com Pedro? Pedro, o diabo pediu para te peneirar essa noite, Pedro, mas eu roguei por você, para que você não caia e não desfaleça, e quando você se converter, confirme a fé dos seus irmãos. Do tipo assim: Pedro, você vai ver algumas coisas muito dantescas sobre você hoje à noite, mas eu já orei para você, para que você não caia em desespero. O que Pedro diz? Que isso, Jesus? Eu estou pronto para ir contigo até a morte. Não te espanta que Jesus conhecia mais a alma de Pedro do que Pedro? Não te espanta que Jesus sabia mais profundamente quem Pedro era do que ele próprio? E por que Jesus disse para Pedro que ele negaria? Para que quando Pedro negasse, ele soubesse que ele estava frustrado consigo mesmo, mas Jesus nunca esteve iludido. Jesus nunca esteve iludido. Eu quero dizer o seguinte: se ninguém conhece o seu rosto por trás dessa máscara que você usa, fique tranquilo, Jesus conhece. Jesus é o único cara que sabe o que tem por trás dessa máscara bonita aí. E no entanto, Ele é a única pessoa que te ama de verdade. Acaso não é isso uma boa notícia? Acaso não é uma boa notícia o fato de que a única pessoa que sabe quem nós somos de verdade, sem caô, sem balela, é a única pessoa no mundo que morreu por você quando você ainda nem sequer considerava a hipótese de conhecê-lo? A mensagem do Evangelho, ela nos estarrece. Quando Jesus mostrou para Paulo tudo o que ele era, ele termina o capítulo 7 de Romanos dizendo assim: tudo aquilo que eu não quero fazer, eu vou e faço. Tudo aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Isso é uma desgraça.
Ele encerra o capítulo 7 de Romanos dizendo assim: desventurado, desgraçado, maldito homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas ele inicia o capítulo 8 dizendo: graças a Deus em Cristo Jesus, porque já não há nenhuma condenação para todos aqueles que estão em Jesus Cristo. A boa notícia do Evangelho é que para todos nós que estamos no baile de máscaras do pecado, existe graça, existe aceitação, existe salvação e existe perdão, independente de que rosto há por trás dessa máscara que você trouxe hoje. Que Deus possa de fato fazer uma grande revolução na nossa vida, de dentro para fora. Vamos orar? Jesus Cristo querido, nos ajuda a enfrentar a verdade do espelho, por mais que essa verdade doa. Nos ajuda a enfrentar a verdade de quem nós realmente somos, por mais que a verdade nos doa. Jesus nos ajuda a ver o aspecto do nosso rosto, nos ajuda a ver como nós estamos caminhando contigo, nos ajuda a ter uma avaliação real sobre isso, de tal maneira, Jesus, que nós não sejamos enganados ou auto-enganados, porque o diabo, Jesus, só engana aqueles que se enganam. Mas se nós estamos em Ti, Jesus, nós já passamos da mentira para a verdade, nós passamos das trevas para a luz, nós passamos da mentira para a verdade. Nós passamos, Jesus, não mais a usar uma máscara, mas a nos colocar diante do Senhor com o nosso rosto nu, pedindo: Jesus, nos transforma de dentro para fora. Jesus, nós precisamos mesmo de um milagre. Nós precisamos mesmo de um milagre no nosso coração. Assim como Davi, nós pedimos: Deus, cria em mim um coração puro, renova dentro de nós um espírito inabalável. Senhor, muda coisas dentro de nós que nós não conseguimos mudar. Transforma aspectos do nosso caráter para que a gente se pareça mais com você, Jesus, para que você possa estar mais visível no nosso jeito de viver, de agir, de falar, de pensar e até de sentir. Jesus, nos perdoa, nos perdoa. Às vezes a gente acha que vir ao culto é o bastante, que se autodeclarar evangélico é o bastante, mas a gente se esquece de que tudo isso, Jesus, está do lado de fora. O Senhor se agrada da verdade no íntimo. O Senhor é aquele que sonda, que pesa os corações. Jesus, a gente sabe, sacrifícios e ofertas, holocaustos, nada disso te agrada, mas um coração quebrantado, um coração compungido e contrito, tu não o desprezarás. Vem quebrantar o nosso coração, Jesus. Vem quebrantar o nosso coração. Tem piedade de nós. Não deixe que a gente se perca de si mesmo. Não deixe que a gente confunda a nossa máscara com o nosso rosto. Não deixe que a gente se desconecte de si mesmo, mas que nós saibamos a verdade de quem somos e de quem nós somos para Ti no Evangelho. Nós oramos assim, entregando a nossa vida e pedindo: faz uma obra, Jesus, de dentro para fora.